Sétima Arte. Cinema para os seus ouvidos. Boa noite, galera! Começa agora a edição especial do Sétima Arte. O programa de hoje foi feito para tratarmos inteiramente sobre o assunto mais quente do momento, o Oscar. Então agora, vamos conhecer a equipe que está por trás deste trabalho maravilhoso e que traz para vocês as melhores notícias do cinema toda sexta-feira. Laura Máximo. Oi. Flahana Pfeiffer. Boa noite. José Rodolfo. Boa noite, o pessoal da Rádio In. Maísa Vilela. Boa noite, ouvintes. Júnior Barbosa. Boa noite. E eu, Thiago Lima. Hoje, nós derrubamos todos os quadros e focamos apenas no que é importante. Falaremos sobre as categorias, os indicados, faremos nossas apostas e daremos curiosidades sobre a maior festa do cinema mundial. E você pode participar com a gente pelo Fale Conosco. Você clica na barrinha que está aí do lado e deixa a sua pergunta, comentário ou sugestão. Sétima Arte, cinema para os seus ouvidos. Categorias técnicas. Boa noite, galera. Então, vamos começar pela categoria Design de Produção. Essa categoria ela mudou de nome, antes ela se chamava Direção de Arte. Os indicados são Ana Karenina, Os Miseráveis, As Aventuras de Pi, Lincoln e O Hobbit. Nessa categoria é avaliada toda a parte cenográfica do filme. Móveis, objetos, locações, tudo que compõe o filme visualmente. O favorito é Ana Karenina, que tem um design de produção impecável. Quem viu o filme vai concordar. É tudo muito bem feito, nos mínimos detalhes. Os Miseráveis e As Aventuras de Pi também podem levar. A próxima categoria é fotografia. O diretor de fotografia, ele é o responsável por transformar o que está escrito no roteiro em imagem. Ele que vai definir, junto da equipe do filme, como cada coisa vai aparecer na tela. A iluminação, as cores, filtros, e junto do diretor, ele vai definir os ângulos, planos e enquadramentos, entre várias outras coisas. Os indicados desse ano são Ana Karenina, As Aventuras de Pi, 007, Operação Skyfall, Lincoln e Django Livre. Eu gostei muito da fotografia de Ana Karenina, porque ela se destaca no filme. Mas os favoritos desse ano são Skyfall e As Aventuras de Pi, que tem sequências incríveis. A próxima categoria é montagem. Na categoria de montagem é premiado o editor, que é responsável por juntar todas as cenas gravadas e formar a trama do filme. É um trabalho importante, porque a montagem influencia muito na construção do clima do filme. Os indicados são Argo, A Hora Mais Escura, Lincoln, As Aventuras de Pi e O Lado Bom da Vida. O favorito a ganhar é Argo. A equipe de montagem faz seu trabalho com perfeição, principalmente para criar os momentos de tensão durante o filme. A sequência inicial da invasão da embaixada americana e a final, que é a sequência da fuga, ficaram muito bem feitas. A Hora Mais Escura também é favorito a levar esse prêmio. Mixagem de som, que é uma das categorias mais complicadas para se entender, junto com a edição de som, né? A equipe de mixagem ela é responsável pela captação do áudio durante as filmagens. O trabalho deles se concentra em fazer com que todo o áudio necessário seja gravado de forma clara e com qualidade. Nessa categoria, os indicados são Skyfall, As Aventuras de Pi, Os Miseráveis, Argo e Lincoln. O favorito a levar o Oscar é Os Miseráveis, principalmente por todo o trabalho que foi desenvolvido para eles cantarem tudo ao vivo durante o filme, né? Sem gravações ou playbacks. O que deu um trabalho muito maior para a equipe de mixagem, para deixar o áudio perfeito. As Aventuras de Pi também pode levar esse prêmio porque ele ganhou o prêmio do sindicato. A próxima categoria é edição de som. A edição de som ela é responsável, como o nome já diz, de editar todo o áudio que foi gravado e acrescentar as trilhas e efeitos sonoros. Os editores de som também criam e gravam sons para colocar no filme. O som de uma explosão ou de tiros, por exemplo. As Aventuras de Pi está indicado, junto com Skyfall, A Hora Mais Escura, Argo e Django Livre. Nessa categoria, o prêmio está entre Skyfall e As Aventuras de Pi.
eles são os favoritos. Agora a gente vai continuar e a seguir eu falo as outras 5 categorias técnicas. As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi, dirigido por Ang Lee, com 11 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, conta a história de um adolescente chamado Pi Patel, filho do dono de um zoológico na Índia. A trama tem início mostrando os sentimentos do adolescente quanto à descoberta do real sentido encontrado em Deus e nas religiões. Após algum tempo, devido à retirada do incentivo dado pela prefeitura local, a família decide vender o zoológico e se mudar para o Canadá. Entretanto, o navio em que todos viajavam acaba naufragando devido a uma terrível tempestade. Após esse naufrágio, a trama relata a luta de Pi pela sobrevivência num pequeno barco, acompanhado por uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre chamado Richard Parker. A partir daí são mostradas a animosidade entre eles e uma série de questionamentos sobre a natureza daquelas criaturas, naquele ambiente de constante perigo e o papel da fé na sobrevivência humana. Bom, os pontos fortes desse filme são, primeiramente a qualidade dos efeitos visuais, que é, incrível, a computação gráfica é de um realismo impressionante, a fotografia é deslumbrante, é um dos melhores usos do 3D que o cinema já viu, é muito bom. E a história também é de muita qualidade, cheia de simbolismos e tal. Não é só um filme bom em efeitos visuais e vazio na história. É muito boa a história também. De ponto fraco, eu vou ser bem franca que foi meio difícil encontrar, porque eu gostei muito desse filme. Mas tem, né? O filme demora um pouco pra começar de fato, passa um longo período em explicações e conversas. E o final, ele é meio simplista também, retratando apenas conversas finais, enfraquecendo a moral da história. Mas eu acho que esses pontos são insignificantes diante da grandeza do filme. Então, eu gostei muito do filme, eu assisti, achei um filme muito bonito. E a certeza é que nos técnicos ele ganha, né? Ele vai levar, porque é um filme... Com certeza. Além de ser um filme muito bom, eu gostei muito. Categorias técnicas. Continuando com as categorias técnicas, agora eu vou falar sobre a categoria de maquiagem e penteado, que antes era só maquiagem. Aqui é julgado toda alteração feita através da maquiagem prostética ou não no rosto dos atores, e agora também é julgado o penteado. Os indicados são só 3, Hitchcock, Os Miseráveis e O Hobbit. O favorito a ganhar é Os Miseráveis. Eles fizeram um trabalho de envelhecimento no rosto dos atores e também pelas drásticas mudanças na aparência do Hugh Jackman e da Anne Hathaway. O Hobbit também pode levar, porque foi um trabalho enorme com a maquiagem que eles tiveram de fazer, né, na maquiagem dos anões. E Hitchcock ele foi duramente criticado. Muitos disseram que o trabalho foi mal feito. A próxima categoria é figurino. Os indicados são Os Miseráveis, Ana Karenina, Espelho, Espelho Meu, Branca de Neve e o Caçador e Lincoln. Ana Karenina também deve levar esse prêmio. O figurino também se destaca no filme e chama a atenção em diversos momentos, e é muito bem feito. Agora, trilha sonora. Essa categoria está bastante disputada esse ano. Os indicados são Skyfall, Ana Karenina, Lincoln, As Aventuras de Pi e Argo. De 2007 para cá, é a 5ª vez que o Alexandre Desplat, que é o compositor de Argo, é indicado ao Oscar. Nunca ganhou e não é favorito esse ano. O John Williams tem 5 vitórias e incríveis 48 indicações ao Oscar. Mas a trilha de Lincoln está muito fraca, assim como o filme. O Dario Marianelli, que é o compositor de Ana Karenina, faz trabalhos belíssimos e a trilha desse filme não fica atrás. É muito bonita e marcante. Mas os favoritos a levar são ou Thomas Newman, por Skyfall, que ele já teve 11 indicações, mas nunca ganhou, ou Michael Denham, que está concorrendo pela primeira vez com As Aventuras de Pi. E eu acho que As Aventuras de Pi leva. Próxima categoria é canção original. As canções indicadas são Skyfall, do filme 007, Operação Skyfall, Pai do Labai, de As Aventuras de Pi, Sandy and Lee, de Os Miseráveis, Before My Time, do documentário Chasing Ice, e Everybody Needs a Best Friend, de Ted. Nós postamos elas na página há algum tempo atrás. Os destaques são Skyfall, que é cantada e composta pela Adele,
e Sandelide, Os Miseráveis, que foi inserida no filme justamente para concorrer nessas premiações, e Paz Lullaby, que na minha opinião é a mais bonita de todas na questão da melodia. Skyfall deve ganhar essa porque a Adele tá em alta, né, e ela é ótima, e porque a música é muito boa. Aquela abertura do filme com essa música ficou incrível. Próxima categoria e última é efeitos visuais. Os indicados efeitos visuais são Os Vingadores, O Hobbit, As Aventuras de Pi, Branca de Neve e o Caçador e Prometheus. Nessa categoria, a Academia do Oscar julga a qualidade dos efeitos e como eles influenciam na composição da história. E gostam de premiar os filmes em que os efeitos apresentam algo de inovador. Esse ano, o favorito é As Aventuras de Pi, por motivos óbvios. O filme é todo feito em CGI e tem uma composição de efeitos fantástica, com destaque para os animais criados por computação gráfica, principalmente o tigre Richard Parker, que muitos tiveram dúvidas se ele era um tigre de verdade ou não. As categorias técnicas ficam por aqui. Amor. Oi, gente, eu vou comentar o Amor. Amor, de título original Amour, é um filme francês dirigido por Michael Haneke e ganhador da Palma de Ouro de 2012. Na história, George... Como que fala mesmo, Thiago, o nome? Jean-Louis Trintignant. Obrigada. E Anne, Emmanuelle Riva, vivem um casal de idosos sofrendo pela doença degenerativa de Anne. É um filme muito bonito, eu não achei pontos fracos nele, porque eu fiquei muito emocionada com tudo. Alguns podem dizer que é um filme mais lento e tal, mas eu não acho, eu gostei do ritmo do filme, achei que condiz com a proposta dele. Um ponto forte é o belo trabalho do casal protagonista, que interpretam muito bem o relacionamento um com o outro perante a dor e o desespero. Como eu já disse, é um filme lindo, que retrata o que significa amar de verdade. Mostra que o amor vai além de declarações de amor constantes. Mostra que amar é, acima de tudo, ser companheiro na diversidade. Adorei o filme, me emocionei muito. E todo mundo quer encontrar seu George para cuidar de você quando você estiver definhando. É o sonho de qualquer um. Eu juro que eu vi o filme e foi esses dias atrás. Eu gostei muito, achei um filme muito bonito, muito simbólico. E até eu assistir ele, eu julgava que a Jennifer Lawrence era a melhor. Mas depois que eu assisti esse filme, assim, eu fiquei com vergonha de ter postado nela, sério. Porque a Riva dá um show, ela é incrível. Eu também apostei nela, eu fiquei com vergonha. Amor, ele é um filme pesadíssimo na questão da temática que ele trata, né? Ele é nu e cru ao falar da decadência do ser humano. E ali, assim, alguém que já tenha passado, quem já viu o filme vai saber do que eu tô falando, alguém que já tenha passado com algum familiar, alguém próximo, por aquela situação que a Anne passa durante o filme, vai se sentir, assim, completamente na pele daquela pessoa e pensar se seria capaz de fazer aquilo, né? O quanto a pessoa ama ao ponto de fazer o que o George faz pela Anne, né? De cuidar dela daquela forma, de se preocupar tanto. É um filme muito sensível que retrata o amor real. Melhor roteiro original. Então, pessoal, uma caçada humana, a definição do que é o amor, um faroeste, um romance irônico e um herói que se torna vilão. Essas são as histórias que concorrem ao prêmio de melhor roteiro original. Na categoria, os filmes indicados são A Hora Mais Escura, Django Livre, O Voo, Moonrise Kingdom e Amor. Grande parte dos blogueiros cinéfilos que eu tenho acompanhado na internet, eles apostam que o Tarantino vai levar a Estátua Dourada para casa. Só que eu não acredito nisso ainda. Por quê? Em 2010, tinha uma situação parecida com o Mark Boal, que é o roteirista da A Hora Mais Escura. Ele estava concorrendo por Guerra ao Terror. E o Tarantino com seu Bastardos Inglórios na mesma categoria. O Bastardos tinha um roteiro fabuloso, maravilhoso. Eu acredito que é um dos melhores roteiros que o Tarantino já fez. E mesmo assim ele perdeu. Pode ser que pela politicagem da academia e tal, ele leve o Django leve. Não que seja um filme ruim, mas é porque eu acredito, assim, na minha opinião, que o Bastardos era um filme superior a Django. Nesse ano, A Hora Mais Escura já levou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas. E eu acredito que o Mark Boal vai levar novamente e vai sambar na cara do Tarantino, infelizmente.
Mas Moonrise Kingdom, que é um filme que assim, muita gente acreditava que ele iria levar o prêmio, assim, ele ia levar muitas indicações, ele se tornou o grande azarão da categoria. E vocês, qual a aposta de vocês? Eu acho que você tá sendo muito ofensivo com relação ao Django Livre e eu não tô gostando do jeito que Concordo com a você Laura, tá se assim, o Django posicionando. Livre, o Tarantino, ele é incrível. Eu vou torcer, assim, com todas as minhas forças pra ele ganhar esse prêmio de roteiro original. Django é um filme bom. Eu acredito que é um filme bom, sim. Perfeito. Calma, é um ótimo, filme bom. é ótimo. Só que não é o melhor do Tarantino, entendeu? Sabe? Pra Mas mim, é o que tem pra Bastardos hoje. é melhor. Tem esse ano, mano. Você quer colocar outros filmes pra concorrer? Bastardos Inglórios, vamos colocar nesse ano, não. Mas é pelo que eu tô acompanhando, assim, das premiações, eu acredito que, infelizmente, o Django não leva É esse possível que a Hora Mais Escura ganhe, mas vamos torcer por Django, Laura. Porque senão ele não vai ganhar nada, eu vou ficar triste. Eu Júnior. A Hora Mais Escura. Boa noite, pessoal. Aqui é José Rodolfo e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Hora Mais Escura. A Hora Mais Escura acompanha a rotina de um agente da CIA a partir do 11 de setembro, nos Estados Unidos. A agente, que é vivida pela atriz Jessica Chastain, possui como meta encontrar e matar Osama Bin Laden. Em um tom basicamente documental, já experimentado pela diretora Catherine Bigelow em Guerra ao Terror, que ganhou o Oscar no ano retrasado, o objetivo do filme era inicialmente criticar esse comportamento americano de estar sempre batalhando contra um inimigo invisível. Como Bin Laden realmente foi encontrado e morto durante a produção do filme, isso mudou a dinâmica da história, nos dando uma sensação de dever cumprido ao fim do filme. A meta é atingida e o herói americano é sempre celebrado. Justamente nesse ponto é que eu encontro uma explicação para esse filme ter sido indicado ao Oscar de melhor filme. Da mesma maneira que Lincoln e Argo, A Hora Mais Escura obedece, mesmo que sem querer, a essa ordem patriótica e nacionalista tão cara para os Estados Unidos. E isso, apareceu uma bandeira dos Estados Unidos, o filme é indicado ao Oscar de melhor filme, né? Como ponto fraco, eu destaco que o desenvolvimento do filme é bem chato. São 2h30 de cenas, assim, desconexas das operações que aconteceram ao longo dos anos, de 2001 até o dia da morte do Bin Laden, em 2011, numa linguagem operacional que dificulta o entendimento de quem está assistindo o filme. Quase no final, o filme é muito longo, a gente descobre aquela casa que era onde o Bin Laden realmente estava e foi encontrado. E aí o filme se torna um pouco menos chato e um pouco mais interessante para o espectador, mas a linguagem continua operacional. Pra mim, dessa parte, a hora que ela descobre a casa, eu recomendo que assista a partir daí. Durante o resto do filme, vai comprar uma pipoca, vai ao banheiro, dorme um pouquinho, porque daí pra frente já é um filme independente e você compreende a mensagem. Agora, como ponto alto, eu destaquei a cena final do filme. Nesse momento, a gente tem uma imagem rápida, bem rápida, do íntimo da protagonista, que até então a gente não conhecia a fundo. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas essa cena, pra mim, faz você não se arrepender de ter gastado 2 horas da sua vida perdido em meio a uma operação antiterrorista, feito um cego em tiroteio. Melhor roteiro original. Então, pessoal, o roteiro original já foi dito e agora a gente vai falar sobre o roteiro adaptado. Na categoria de roteiro adaptado, os filmes indicados são Argo, As Aventuras de Pi, Lincoln, O Lado Bom da Vida e Indomável Sonhador. No Oscar comum, assim, eu posso dizer que esse Oscar é um Oscar diferenciado. Por quê? Diferenciado no sentido de ser um Oscar imprevisível. E numa categoria, num Oscar comum, normal, nós teríamos que quem ganhasse essa categoria seria o premiado na categoria de melhor filme. Mas neste Oscar, essa categoria vai ser praticamente o termômetro para o prêmio principal da noite. Se o Lincoln levar essa categoria, é quase certo que ele ganha o prêmio principal. Assim, eu acredito, pessoalmente, que o Argo vai levar, porque ele ganhou o prêmio do sindicato. Além disso, a gente pode pensar o seguinte,
ainda há o lado bom da vida na categoria, que tem um roteiro muito bem acabado, muito fechadinho, que pode ser que também leve essa categoria. Vamos ver no dia do Oscar. Eu acredito que é uma das categorias que ainda não está fechada. Melhor filme estrangeiro. Então, o melhor filme de língua estrangeira. Esse ano temos ótimos candidatos. O primeiro, que é O Amante da Rainha, da Dinamarca. Ele é um filme de época que conta a história da decadência de uma rainha. Caroline sai da Inglaterra para se casar com o rei Christian, da Dinamarca, e ele sofre de transtornos psicológicos. E surge na vida dela um médico alemão que ele é contratado para cuidar do rei. E os dois eles passam a se relacionar. O filme ele tem uma forte temática política, fala sobre iluminismo e tal, e me lembrou muito do filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. E isso não quer dizer que é um spoiler, tá, galera? Vocês podem assistir sem medo de eu ter falado do final, que eu não falei. O próximo filme é No, do Chile. Ele fala sobre o plebiscito que desencadeou no fim da ditadura de Pinochet no país. O filme ele conta a história de um publicitário, que é da equipe que faz a campanha contrária ao ditador. Também concorre nessa categoria Amor, que a Laura já falou, né? Ele retrata a história de um casal de idosos franceses, que a partir do momento que a Anne, interpretada pela Emmanuelle Riva, adoece, a trama ela se desenvolve em torno do sofrimento e dificuldades do casal. Ele é um filme pesado e bonito que traz uma reflexão forte sobre a vida e sobre o verdadeiro amor. Outro filme que concorre é A Feiticeira da Guerra, que conta a história de Komona, uma menina que teve seus pais assassinados por causa da guerra na África, e ela é levada de sua aldeia que foi incendiada para lutar na guerra. A menina ela sofre com a guerra e com abusos sexuais. Tentando sair do meio disso tudo, ela encontra um garoto albino no qual ela se apega. O filme do Canadá é uma história de busca por esperança no meio do horror da guerra. E por fim, Kon-Tiki, da Noruega, que conta a história de uma expedição feita por Thor Heyerdahl para provar que os sul-americanos teriam ocupado as ilhas da Polinésia em épocas pré-colombianas. Ele constrói uma balsa e atravessa o Pacífico em uma aventura com a tripulação de 5 pessoas. Olhando por esse ângulo, o filme ele se parece muito com as aventuras de Pi. Os 5 indicados são filmes muito bons. Os que eu gostei mais foram Amante da Rainha, da Dinamarca, No, do Chile e Amor, da Áustria, que é o grande favorito a ganhar o Oscar por questões óbvias. Ele é o único dos 5 que está indicado a melhor filme do ano e também porque, indiscutivelmente, é o melhor entre esses concorrentes. Os Miseráveis. Vou falar sobre Os Miseráveis cantando. Brincadeira, pessoal. Os Miseráveis é a adaptação de um musical da Broadway que, por sua vez, foi inspirado na clássica obra do Victor Hugo. A história é a mesma ladainha de sempre. Se passa em plena Revolução Francesa do século XIX, onde Jean Valjean, interpretado pelo Hugh Jackman, rouba um pão para alimentar a sua irmã mais nova e acaba sendo preso por isso. Solto 19 anos depois, ele assume uma nova identidade para recomeçar sua vida e se redimir. Ao mesmo tempo, ele precisa fugir da perseguição do inspetor Javert, interpretado pelo Russell Crowe. Os pontos altos são a belíssima participação da Anne Hathaway, que apesar de pequena, são os únicos poucos minutos de respiração que o diretor Tom Hooper permite ao espectador. Também o Sacha Baron Cohen e a Helena Bonham Carter, que trazem algumas das canções mais interessantes do filme, apesar de você ter a sensação de que foi teletransportado para um filme do Tim Burton, não é mesmo, pessoal? E além disso, a direção de arte impressionante e digna de aplausos. O ponto fraco é o resto do filme inteiro. O fato dele ser inteiro cantado e ainda num tom épico traduz fielmente o espírito do filme, mas isso transforma em rançoso e de difícil digestão, inclusive para quem gosta de musicais. Os Miseráveis, para mim, é quadrado, acomodado e burocrático do começo ao fim. Sofre muito pela falta de leveza e pela incapacidade de fluidez. Não concordo. Eu achei um filme muito bonito. Eu também, eu chorei horrores. E eu achei lindo, eu tive paciência de assistir, mesmo sendo inteiro cantado.
Assim, ele, vamos dizer, ele é um musical, por isso ele é inteiramente cantado. Existem musicais que não são inteiramente cantados, que só existem números aleatórios ali, mas ele não perde seus méritos por ser inteiramente cantado. Os Miseráveis ele tem um problema sério de construção de roteiro, que parece assim, que as ligações das cenas, dos momentos ali, elas não têm uma certa construção. Isso é verdade, isso prejudica muito o filme. E parece que o diretor ele não teve uma mão muito boa para dirigir a sequência completa do filme. Ele sabe dirigir atores muito bem, porque as atuações são impecáveis, são emocionantes, todo mundo sai do cinema chorando, mas assim, ele tem esse problema de roteiro que é seríssimo. O problema, pra mim, não é exatamente ele ser inteiramente cantado. É ele ser inteiramente cantado numa história de drama, num tom épico, numa Revolução Francesa, que não encaixa, não cai bem. Um High School Musical inteiramente cantado, eu ia adorar, entendeu? É mais o fato de ser um musical, uma história que não merece ser musical. Inclusive, lá na peça teatral da Broadway, eu acho que se eu assistisse, eu não gostaria também. Eu acho que se ele fosse um musical, apenas com alguns números pra gente poder respirar um pouco, eu acho que seria melhor. Então, o que a gente vê no filme é porque, assim, o livro ele conta várias histórias, né? E aí, no filme ele tentou juntar tudo isso pra fazer uma linha temporal. Ele peca em alguns momentos, mas o único ponto fraco que eu teria do filme seria a longa duração. Eu achei muito longo, muito cansativo em certos momentos, mas ao mesmo tempo eu me emocionei e eu saí do cinema com o olho marejado mesmo. Não é o melhor dos 9, jamais será, mas é um bom filme. Mas o José Wilker hoje disse no video show que queria que Os Miseráveis ganhasse o Oscar de melhor filme. Eu fiquei meio... Os comentários do José Wilker são questionáveis, assim, você não precisa... Mas eu quero comentar o comentário dele. Melhor filme de animação. Baixinhos e venho anunciar os indicados para melhor filme de animação. São 5: Valente, Frankenweenie, Piratas Pirados, Paranorman e Detona Ralph. Valente, uma produção da Disney com a Pixar, conta a história da princesa Mérida, que se cansa das obrigações de uma princesa e decide mudar seu destino, mas dá tudo errado. Frankenweenie, de Tim Burton, conta a história de um menino que, desolado pela morte de seu cachorro, faz uma experiência científica para revivê-lo. Todo em preto e branco, o filme tenta reviver uma nostalgia anos 90. Piratas Pirados, dos mesmos produtores de A Fuga das Galinhas, conta a história do Capitão Pirata que quer ganhar a competição Piratas do Ano. Tem personagens... Pirata do Ano, desculpa. Tem personagens inusitados como Charles Darwin. Paranorman é uma animação muito divertida que fala de zumbis que estão na moda atualmente. Sim. É mesmo? Enfim, e também de fala de zumbis e de um tema recorrente, que é os bulinados que viram bulinadores. Pessoas que sofrem bullying, que resolvem se vingar, matar as pessoas. Enfim, coisas comuns. Tem muitas críticas sociais, não é óbvio, e eu gosto desse tipo de animação mais artesanal. Detona Ralph, filme da Disney, é uma espécie de Toy Story dos jogos eletrônicos. Nele, Ralph se cansa de ser vilão de um jogo e quer virar herói. O filme tem identidade e muitas reviravoltas que surpreendem. Então, eu assisti todos os filmes e dentre eles, meus favoritos são Paranorman e Detona Ralph, por serem filmes mais marcantes, com mais identidade e até menos infantilizados que os outros. Mas o favorito para o prêmio é Valente, que ganhou o Globo de Ouro, o BAFTA, o BFCA também. Ganhou 3 prêmios. BAFTA. BAFTA que fala? Ai, desculpa. Eu fui querer ser linda. Perdi. Então, sobre o Valente, que é o favorito, eu acho legalzinho, bonitinho. Foi o primeiro que eu vi. Eu pensei, não, é bonitinho esse filme e tal. Legal, o menino é bonitinho, cabelos cacheados. Eu fiquei com preguiça. Só que aí eu vi, eu fiquei feliz. Pensei, que filme bonitinho. Beleza.
Só que não acabou, não marcou nada na minha vida. Princesa querendo mudar sua vida, isso já aconteceu várias vezes, não tem nada novo. Aí vocês podem dizer, mas Detona Ralph parece Toy Story. Não parece Toy Story, mas é porque quis inserir a gente na realidade como se fosse Toy Story. Eu tenho muito isso, eu acho realmente que os objetos falam com a gente. Eu tô fazendo uma confissão, minha mãe sabe, minha mãe tá ouvindo, ela sabe. Eu acho que é coberta ouve que a gente fala, enfim. Aí eu gostei muito do filme, como eu gosto de Toy Story e tal. E Paranorman, que é diferente, não é aquela tecnologia louca igual os outros, né? Alguns outros, tipo Valente, não tem tanta tecnologia, mas consegue transmitir uma mensagem interessante com umas reviravoltas legais. Paranorman, ele tem uma história muito interessante, assim, foge completamente do comum que a gente vê em animações, né? Quando eu vi ele, eu falei, nossa, esse filme é o melhor. Aí, quando eu vi Detona Ralph, eu também achei esse filme o melhor. Assim, concordo completamente com a Laura, Detona Ralph e Paranorman são os dois que deveriam estar ali entre os favoritos para ganhar. Então, pessoal, eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários. Já chegou o comentário aqui do José Pedro. Ele fala assim, 2 comentários, na verdade. Um é, Os Miseráveis é o melhor filme. Que isso? E o outro, eu acho que foi endereçado diretamente ao Rodolfo, o José Rodolfo. Não curti mesmo o comentário do José. Odeio musicais, mas gostei muito. Me emocionei, arrepiei no filme, principalmente na parte da Revolução. Ganha de Django e Lincoln de muito longe. Posso de responder? Django eu acho que não ganha não, de Lincoln sim, mas Django nunca. Zé Pedro, eu não acredito que você achou legal e que combinou uma revolução cantada. Não, gente, se vocês quiserem participar aqui do nosso programa ao vivo, tem a barrinha aí do Fale Conosco, mande seu comentário, mande sua sugestão que a gente vai ler aqui ao vivo. E um abraço pra Marielle Tavares, a namorada do nosso técnico Vitor Albergaria, viu, que tá ouvindo a gente aí. Marielle, nossa fã número 1. Beijo, Marielle. O lado bom da vida. Então, gente, O Lado Bom da Vida é uma comédia dramática dirigida por David Russell, que conta a história de Pat, interpretado por Bradley Cooper. Pat é um homem com problemas psicológicos e que atualmente vive com os pais, buscando reconstruir sua vida e ainda a tentativa de retomar seu casamento após anos internado em uma instituição mental. Porém, os seus planos começam a mudar quando ele conhece a Tiffany, uma mulher misteriosa e também problemática, interpretada por Jennifer Lawrence. O ponto forte do filme, eu achei a forma como os problemas sérios são abordados de forma bem humorada, mas sem deixar de lado a seriedade que eles tratam. Mostra também que, além do protagonista, várias outras pessoas têm também problemas psicológicos e emocionais. E o elenco, pra mim, foi muito bom. Que além do Bradley Cooper e da Jennifer Lawrence, teve Robert De Niro no papel do pai do Pat, que interpreta um homem viciado em apostas e que, na minha opinião, teve uma atuação brilhante. O ponto fraco do filme é que eu achei um filme morno. Apesar dele ser agradável, eu gostei de assistir, mas é um filme meio sessão da tarde. Na minha opinião, não entraria como indicado ao Oscar para melhor filme. É meio aguinha com açúcar. Alguém que viu... Eu concordo com a Flahana, eu achei, assim, bem morno mesmo. Eu não consigo entender ele como o melhor filme. Eu não concordo. Tipo, eu gostei muito de O Lado Bom da Vida. Eu achei que foi um filme, assim, que conseguiu mixar bastante a questão do drama, da seriedade, com uma comédia bem humorada. E eu acho que quando consegue pegar 2 atores, assim, por exemplo, a Jennifer Lawrence, maravilhosa, e o Bradley Cooper, que ele era uma carinha bonitinha e tal, e agora ele deu conta, né, de fazer um papel bom, igual o que ele fez, o filme tem tudo pra ser o melhor filme do ano. E eu acho que o Lado Bom da Vida consegue chegar no nível de estar entre os indicados. Talvez não de ganhar, mas de estar entre os indicados. Quanto às atuações, eu gostei bastante. Mas eu achei, não sei, um roteiro meio comum. Eu não colocaria como indicado. Eu já discordo de você nesse ponto. Assim, eu acho que O Lado Bom da Vida, ele é uma comédia diferente. É uma comédia dramática, mas ele consegue ser completamente diferente daquele... Por exemplo, daquele tipo de comédia romântica, dramática ali que você vê na televisão diariamente, que é pra mulheres que acabaram de terminar o namoro, que estão depressivas, assistir. Ele foge completamente disso, eu acho o roteiro dele muito bem feito e, assim, ele tem esses méritos.
E eu acho que ele merece, sim, tá entre esses 9 indicados aí. Eu, pessoalmente, gostei mais de O Bom Lado Bom da Vida que Lincoln. Então, usando esse critério, eu acho que ele merece estar entre os 9 indicados. Melhor atriz coadjuvante. Então, pessoal, hoje já faltam 2 dias para a cerimônia do Oscar e eu acho que a essa altura ninguém mais duvida de quem vai ganhar essa categoria é a Anne Hathaway por Os Miseráveis. A favor dela tem o fato que a participação dela, que foi muito pequena no filme, o pessoal contabilizou menos de 20 minutos, só que é uma participação muito marcante no filme do Tom Hooper. A Fantine, que é a personagem dela, ela não apenas move a trama do musical, como ela oferece os melhores momentos do filme e, além de tudo, apresenta a canção mais conhecida desse musical, né? A Anne Hathaway é uma atriz jovem, super respeitada, e esse perfil de jovem e respeitada é um perfil que a academia gosta muito de celebrar. Ela tá na moda, né? Ela já foi indicada ao Oscar de protagonista 4 anos atrás e ela tá entre as intérpretes mais disputadas dos últimos anos. Além disso, a bagagem de prêmios dela, ela já ganhou o Globo de Ouro, o BAFTA, o SEG e o Critics' Choice. Mas talvez, assim, o que mais indica a vitória dela seja o fato que ela vai ser a única chance dos Miseráveis ganhar algum Oscar, né? Das outras categorias que ele foi indicado, eu acho bem difícil, eu acho que isso conta um ponto forte para ela ganhar nessa categoria. No entanto, eu acho que a força da Sally Field não pode ser desconsiderada por sua performance em Lincoln. A Sally é uma atriz respeitada, ganhou 2 Oscars, mas não era sequer indicada em 85. A interpretação de um personagem real fundamental à história americana deve considerar os eleitores mais velhos e pode ajudar a garantir uma surpresa numa categoria em que muitas surpresas acontecem. Concorrem ainda Amy Adams, por O Mestre, Ellen Hunt, por As Sessões e Jack River, por O Lado Bom da Vida. Eu queria falar... Não, pode falar. E eu acho que assim, o duelo vai se concentrar entre a candidata mais jovem e a candidata mais velha, que é a Sally Field e a Anne Hathaway. Seria um embate entre renovação versus tradição. No caso desse ano, mesmo sendo a renovação, vai continuar a tradição por essa tradição de celebrar os talentos jovens que o Oscar tem nessa categoria. Eu não entendi a indicação da Jack Weaver até hoje, porque eu vi o filme O Lado Bom da Vida e ela, assim, tem uma participação bacana, tem cenas legais, mas tá muito apagada, gente. Ela tá muito apagada. Eu acho que o que aconteceu com a Jack Weaver foi assim... Pelo conjunto da obra, ela entrou na obra. Bem assim, tipo, Assim, a Anne Hathaway, ela tem feito uma verdadeira campanha política pra ganhar esse Oscar. Muita gente até pegou antipatia por ela por causa disso, porque desde antes do filme estrear, ela tava ali indo em todos os talk shows falando tanto que ela teve que emagrecer, que ela quase morreu pra fazer o filme, porque ela teve que fazer uma dieta brava lá. Mas assim, eu acho que ela merece. Já aconteceu outras vezes, a Judi Dench ganhou um Oscar de atriz coadjuvante por 8 minutos de atuação em Shakespeare Apaixonado. Assim, e aquela cena icônica da Anne Hathaway lá cantando A Dream the Dream, vale esse Oscar dela. Então, gente, só parando aqui um momentinho no nosso programa para ler mais alguns comentários. A Silene André: meninos, nota 10. Programa nota 10, comentários bem elaborados e carregados de muito conhecimento. Minha mãe, beijo pai, que deve estar me escutando também. Então temos mais aqui, ó, chegou mais. O José Pedro, novamente. Rodolfo, foi o que eu mais curti. Deu dinâmica e calma ao mesmo tempo no meio do pau quebrando. Saí cantando do cinema igual um retardado mental de fato. Gente, muito bacana o programa. Estão de parabéns. Passo o dia todo ouvindo Rádio In. Parabéns e continue. E o último, aqui, nossa última mensagem que chegou, do Lilton. Oi, Laura. Hoje deu para... Leuton. Hoje deu para escutar o programa. Tô gostando muito. Parabéns a todos. Vai, Lincoln! Obrigada, Leuton. Você gostou de Lincoln? E continue com a gente no programa. Se quiser participar, tem a barrinha aí do Fale Conosco. Mande pra gente sua mensagem, comentário, sugestão. Django Livre. Django,
Django Livre, totalmente imparcial minha análise aqui. Vamos lá. Django Livre, dirigido por Quentin Tarantino, conta a história de um ex-escravo, Jamie Foxx, que é ajudado por um exótico dentista, Christopher Waltz, tenta libertar sua esposa da escravidão. Um ponto forte do filme é o roteiro muito bem elaborado e repleto de sacadas engraçadas, e a trilha sonora marcante que acompanha bem os momentos de ação do filme. Talvez um ponto fraco seja o abuso de cenas fortes, mas é um filme de Tarantino. Quem se dispõe a vê-lo já deve imaginar com o que vai se deparar e deve estar preparado. Me impressionei com o filme, vi 2 vezes no cinema e da primeira vez saí boca aberta falando pra todo mundo que, nossa, você tem que ver. Todo mundo aqui ouviu eu falando isso. Você tem que ver uma semana seguida e depois eu fui na outra semana porque eu não conseguia parar de pensar no filme. Foi uma coisa... Eu fiquei louca, enfim. A história me causou arrepios e arritmia cardíaca. Tem ação, tem humor, romance, crítica social. Parte da história é dos meus irmãozinhos negros. E isso, né? A gente fica emocionada quando fala da sua história social, né? O que mais eu poderia querer de um filme? Os concorrentes ao Oscar é meu favorito, claro. Não vai ganhar estatueta, mas ganhou uma fã. É um filme ótimo, as cenas pesadas são ótimas, as cenas de batalhas são ótimas, as cenas melosas, não tem uma cena melosa assim, mas o que era pra ser meloso, romance, é ótimo. Esse filme é ótimo. Eu vou parar de falar. Django é do Tarantino, né, galera? Quem conhece Tarantino, quem curte as obras do Tarantino vai ver que é um grande filme por isso. Tem ótimas atuações, incríveis. Assim, o conjunto do filme todo, se eu for pegar a trilha sonora, que é muito, muito boa, fiquei fã dessa trilha sonora desse filme. Toda a fotografia, a produção dele ali por completo, ele torna Django um filme incrível. Assim, também é o meu favorito, junto com As Aventuras de Pi. A atuação do Christopher Waltz também é maravilhosa, e o Jamie Foxx ficou meio não apagadinho, não quero que fale assim. Eu quero que fale assim. Ele ficou meio esquecido pela crítica, mas a atuação dele foi ótima, gente. Parem. Mas assim, por ele ser o personagem principal do filme, que dá nome ao filme, eu acho que ele ficou um pouco apagado em relação ao Leonardo DiCaprio e ao Christopher Waltz, na questão da atuação ali. Mas eu acho também que as falas dos outros eram melhores que as dele. Tadinho. Pronto, tchau. Então, gente, eu vou entrar só com mais alguns comentários aqui. O pessoal tá mandando participação, a gente tá aqui chovendo. A Isadora falou aqui, ó. Uau, nossa, garotos, os comentários de vocês são bem melhores que os do José Wilker e companhia. Obrigado, Isadora. Obrigado, Isa. Filho também. Ana Vitória, seus lindos, adorei quando vocês falaram que a Jennifer Lawrence tinha que deitar pra Riva passar por cima. Jennifer constrói uma Tiffany que é uma personagem incrível, mas não chega no dedinho do pé da entrega da Emanuele. Também achei. Obrigado, Ana. Mais um comentário da minha mãe, que ela me lembrou de mandar um beijo pra minha irmã Priscila. Beijo, irmã. E um beijo pro meu cachorro Zé também. Meu amor pela irmã. Beijo, irmã. O Diogo Machado falou assim: a cena mais louca do Django foi a explosão do Tarantino. Vê-lo atuando é muito louco, e vê-lo morrendo assim, é como se ele sempre quisesse isso pra vida dele. Spoilers no sétima. Spoiler, gente, não pode. Mas spoiler. Não foi a gente, hein? Foi o... Obrigado, Diogo. E aqui a Líbia. Sou tiete de vocês, garotos, mas mais da Laura, é claro. Minha mãe. Obrigado, Líbia. Continue assistindo aí com a gente. Vamos continuar, então. Melhor ator coadjuvante. Então, gente, um fato curioso sobre essa categoria é que todos os seus concorrentes já possuem um Oscar na estante. Em alguns casos, mais do que um. O Philip Seymour Hoffman, ele é figurinha carimbada nas premiações, ele se entrega aos papéis que ele faz. Ele venceu o Oscar em 2006 por Capote, ele era o Truman Capote. E esse ano ele faz um personagem sólido, cheio de nuances, que dá um show em Um Mestre, no filme de Paul Thomas Anderson. O Alan Arkin, ele levou o prêmio de melhor ator coadjuvante em 2007 por Pequena Miss Sunshine. Nesse ano ele concorre por Argo, ele faz o papel de diretor de cinema
que fecha um acordo, né, com a CIA para construir o falso filme que dá título ao longa. Tommy Lee Jones levou o prêmio em 94 por O Fugitivo. Ele tem uma performance incrível como congressista Thaddeus Stevens em Lincoln. E o personagem, ele auxilia, né, o partido do presidente Lincoln na aprovação da emenda que acabou com a escravidão. E só tem ele é ranzinza, tem alguns momentos em que ele é o vilãozinho, mas ele tem cenas fantásticas. Eu acredito que ele é um dos mais fortes na corrida. Christoph Waltz, né, que ele é um ator maravilhoso. Ele levou o prêmio em 2010 por Bastardos Inglórios, repete a parceria com o Tarantino e cria mais um personagem cativante, que é o Dr. King Schultz. Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Por último, né, o Robert De Niro, ele ganhou por Toro Indomável e por O Poderoso Chefão, e ele tem a chance de arrebatar o terceiro Oscar da sua carreira por O Lado Bom da Vida. Minhas considerações são as seguintes. Eu acho que, nessa categoria, o Tommy Lee Jones, ele vai ganhar, por causa que, assim, tem vários candidatos bons, eu acredito que os 5 são muito bons. O Robert De Niro, eu acho muito difícil dele levar, até porque a participação dele no filme não chegou a ser uma participação que daria pra ele, assim, um know-how de, ele merece o Oscar de melhor ator coadjuvante. Talvez ganhe, se der uma zebrinha, mas ele não fez uma performance tão memorável quanto a do Tommy Lee Jones em Lincoln. Eu acho incrível a última cena dele e eu acredito que ele vai ganhar. Embora eu acho que o Christoph Waltz, ele merece também, fez um personagem maravilhoso, só que por ele ter ganhado faz muito pouco tempo, talvez ele não tenha essa chance de repetir o feito. Eu acho que o Tommy Lee Jones segura Lincoln. A última cena dele é a melhor cena do filme, na minha opinião. E eu acho que ele merece ganhar. Assim, o Tommy Lee Jones, ele tá sendo cotado como favorito, né? Ele ganhou o SEG. Mas eu não acho que a atuação dele é a melhor dentre essas aí. A atuação do Philip Seymour Hoffman, ela é muito mais expressiva, muito melhor. Quando você vê o Philip Seymour Hoffman atuando e o mestre, você fica de queixo caído assim, com o que o cara faz nesse filme. E também o Christoph Waltz, né? Porque ele com Tarantino é a dupla dinâmica ali, é sempre bom. O Robert De Niro também faz um tempo já que ele ganhou, o pessoal falando que ele retornou, né? Que faz tempo que ele não fazia um filme bom. Mas essa categoria, ela tá sendo a mais disputada, assim. Eu acho que ninguém tem um 100% de certeza de quem vai ganhar. Então tá muito disputado. Lincoln. Então, Lincoln é um filme dirigido por Steven Spielberg que se passa no ano de 1865 durante a Guerra de Secessão, concentrando-se nos últimos meses de vida do 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que é interpretado por Daniel Day-Lewis. Lincoln, juntamente com seus colegas de partido, buscam pela difícil tarefa em passar uma emenda à Constituição dos Estados Unidos responsável por acabar com a escravidão no país. Pra mim, a atuação do Daniel Day-Lewis, no meu ponto de vista, foi impecável e entra como ponto forte do filme. A maquiagem responsável pelo envelhecimento dele e os gestos mais lentos, a voz frágil, você percebe o peso que os 4 anos de guerra causaram ao presidente. A pouca ação e os ambientes fechados, a iluminação, que é pouca, torna o filme cinzento e com ar de cansaço, que é o mesmo presente no olhar do presidente no seu último ano de vida. Eu achei um filme longo e um pouco decepcionante no sentido em que eu achei que fosse algo mais biográfico, que fosse falar mais da vida dele, e acabou focando apenas no seu último ano de vida. Como eu estava comentando até com o Thiago antes do programa, que o Spielberg ele é mais comum por utilizar o exagero, e nesse filme ele foi mais contido. Não teve muita cena surpreendente. Não sei se entra como algo negativo, mas algo curioso que não é comum na direção dele. O que eu posso dizer é que eu gostei do filme, só que eu achei ele muito comum. Não me garante, assim, a certeza de torcer pra ele ser o melhor do ano, sabe? Tipo assim, não sei. Não deu aquele feeling. Lincoln é o mais fraco dos 9 indicados. Ele, sinceramente, eu achei o filme muito ruim. Ele é lento, nossa, sério. Ele é lento, violência, assim. né? Esta fala é minha.
o roteiro dele não é muito bom. O que salva o filme ali é a atuação do Daniel Day-Lewis e do Tommy Lee Jones. O Steven Spielberg, de Cavalo de Guerra pra cá, ele tá fazendo filmes muito fracos. Tá definhando, pois é. Assim, ele já foi muito melhor, mas, assim, eu achei Lincoln muito ruim. Ele não devia estar aí. O ritmo do filme é lento mesmo, mas eu gostei do filme, eu tô fazendo várias críticas. Eu gostei do filme, principalmente da última cena do Tommy Lee Jones, não vou falar o que acontece, mas eu gostei. Eu queria dizer, mas eu gostei. Enfim, mas eu tenho uma crítica pra esse filme, que ele retratou os negros na história da abolição da escravidão deles nos Estados Unidos apenas como objeto, não como atores no negócio, e foi como, tipo assim, eles ficaram lá paradinhos e os brancos deram a liberdade. Ai, que ótimo, que maravilha, e não foi assim. Então tá, tchau. Momento declaração aqui no Sétima Arte. O recado veio de Bruno Henrique da Silveira. Amorzinho, não chegou o e-mail que eu enviei, mas eu estou aqui. Parabéns a todos do programa. O programa de vocês é ótimo e meu amor é a mais linda de todas. Me desculpe, é isso aí. Te amo, pretinha. Ai, obrigada. Ai, eu vou chorar. O amor está no ar. Agora um recado da Vitória que falou assim: amo Lincoln. É minha irmã. E um recado do Jim Souza, Diogo Machado de Souza. Muito massa o programa de vocês. Parabéns. E levem sempre o cinema a seus vários segmentos para o debate. Muito obrigado pelo recado, Diogo. Obrigado pela audiência, pessoal. Melhor atriz. Bom, as indicadas são Naomi Watts, por O Impossível, Jessica Chastain, por A Hora Mais Escura, Jennifer Lawrence, por O Lado Bom da Vida, Emmanuelle Rivat, por Amor, e Quvenzhané Wallis, por Indomável Sonhadora. As favoritas são a Jessica Chastain e Jennifer Lawrence, que são duas atrizes em ascensão, e eu acho que a Emmanuelle Rivat também, que tem grande chance de ganhar o prêmio. Mas as maiores apostas são na Jennifer Lawrence, que interpreta uma dançarina viúva e complicada em O Lado Bom da Vida. É uma atriz nova, com apenas 22 anos, venceu a mesma categoria no SEG e é bem vista pela indústria e favorita ao prêmio. A Jessica Chastain interpreta uma teimosa agente da CIA que se envolve na busca por Osama Bin Laden em A Hora Mais Escura. Ela concorreu ano passado com Histórias Cruzadas e vem chamando a atenção em vários filmes. Ganhou prêmios de associações de críticos e é bem colocada também como possível vencedora na categoria. Outra indicada, que também tem chances, é a Emmanuelle Rivat, que interpreta uma senhora debilitada pela idade em Amor. Ela é um ícone do cinema francês, eu gostaria muito que ela levasse o Oscar de melhor atriz. Com 85 anos, se tornou a atriz mais velha a receber uma indicação. Tem uma interpretação perfeita em Amor e seria o momento dela. Só uma curiosidade, a Emmanuelle Rivat vai completar 86 anos no dia da cerimônia do Oscar. Olha que presente. Parabéns, Emmanuelle. Olha que presente, Emmanuelle. Outra indicada, a Naomi Watts, tem uma atuação incrível como uma mãe que tenta salvar o filho e o marido após o tsunami que devastou o Sudeste Asiático em 2004 em O Impossível. Ela é prejudicada pelo filme não ter sido um sucesso e por aparecer relativamente pouco em cena para concorrer em uma categoria principal. A Quvenzhané Wallis, interpretada por uma menina que tenta superar uma catástrofe que atingiu seu vilarejo, Indomável Sonhadora. Com 9 anos é a atriz mais jovem a concorrer ao prêmio. Não parece ter muitas chances, principalmente por sua pouca idade, mas é uma atriz que está em destaque também. Assim, algum comentário? Eu quero falar sobre a Jessica Chastain, de A Hora Mais Escura, que ela realmente é muito bonita, é uma ótima atriz, só que a personagem não faz nem sentido de ser indicada para essa categoria, porque ela não é uma personagem muito bem desenvolvida. Ela é a única personagem do filme, só que o personagem nesse filme, que é importante, não é exatamente a pessoa, é mais a situação, é a caça pelo Bin Laden. Não é muito aprofundada a vida da personagem. Ela não existe quase nada. Ela não tem atuação para ser indicada para melhor atriz. Mas muito boa, muito bonita e uma bela atuação. Só acho bem difícil. Eu vi A Hora Mais Escura, assim, eu me surpreendi muito com o filme, assim, e achei que a Jessica Chastain, ela tá
tá boa no filme, mas não que ela mereça ganhar o Oscar. A Jennifer Lawrence, ela também tá incrível em O Lado Bom da Vida, e Emmanuelle Rivat, que com certeza ela é a melhor de todas aí, mas como o Oscar é politicagem, como tem aquela coisa das exibições que os atores fazem, tal, de ir em programa para os votantes da academia escolherem ele como campeão, talvez Emmanuelle Rivat não ganhe por isso. E talvez por isso também a Jennifer Lawrence esteja sendo cotada como uma favorita, porque ela ganhou o SEG, que é um dos prêmios principais para definir o vencedor como ator do Oscar. Mas eu ouvi falar que a Jennifer Lawrence andou fazendo algumas coisas aí que pudessem talvez enfurecer os votantes. Tipo, ela fez um Saturday Night Live falando mal das outras candidatas e deu algumas declarações dizendo que ela só começa a decorar o texto dela na hora de gravar. Mas não, eu ouvi falar disso. Tá, eu queria assim, saber se isso pode influir em alguma coisa. Dependendo da época, porque a votação foi encerrada terça-feira. Então, assim, talvez também Saturday Night Live todo mundo vai fazer piada, e a comédia nos Estados Unidos ela é levada de uma forma completamente diferente que é levada aqui no Brasil, né? Lá o povo pode falar, sei lá, meter o pau em alguém, falar que vai comer a pessoa e o bebê, que não vai ser processado da forma como acontece aqui no Brasil. Mas talvez possa, talvez não, depende. Um comentáriozinho aqui que mandaram pra gente, Tatiana Angeli, amando tudo, vocês são ótimos. Um beijo, Tati, continua acompanhando o programa com a gente. Acho que todo mundo devia mandar um beijo pra Tati. Beijo, Tati! Indomável Sonhadora. Indomável Sonhadora. Ai, gente, desculpa. Começar agora, pode? Enfim, Indomável Sonhadora, porque eu tô indomável hoje, gente. Conta a história de Hush Puppy. Enfim, conta a história de Hush Puppy, uma menininha de 6 anos que vive com seu pai em condições de miséria às margens de uma represa. O pai dela é alcoólatra, adoece e tenta de uma forma um tanto quanto exótica ensiná-la que a vida não é fácil. Isso inclui, tipo, deixando ela morando em outra casa e ele em uma casa, vários metodologias estranhas, enfim. A história do filme mistura realidade e fantasia, a gente entra dentro do que ela imagina e da realidade dela. E a Quvenzhané Wallis surpreende por sua ótima atuação e pouca idade, né? O filme é incomum por retratar a miséria, que alguns pensam que é inexistente nos Estados Unidos, e ele só retrata isso porque ele é um filme independente, obviamente. Se ele fosse um filme de Hollywood, provavelmente isso não aconteceria. O cenário é muito bem feito e realista. É um filme emocionante sem apelar pro melodrama, sem apelar pra lágrimas. Poucos momentos do filme existem lágrimas. Existem, na verdade, menos de um mililitro de lágrimas. Apesar de ser chorível o filme. Eu fiquei emocionada, gostei muito. Chorível, sofrível. Enfim. Posso ser sincero? Pode. Eu gostei do filme, eu achei bonitinho, gostei da atuação dela, mas, gente, eu não entendi o filme até hoje. Somos dois, Thiago. É sério, tipo assim, eu fico olhando, aí ela tá lá na pobreza, aí de repente ela tá num barco, aí ela aparece um bisão gigante, eu fiquei assim, gente, que esse cara fez pra conseguir uma inspiração dessa, sabe? Mas eu admiro esses filmes que fazem você pensar, porque eu tô pensando desde o dia que eu assisti e até agora não cheguei na conclusão. Gente. É arte, né, gente? É arte. A arte nem sempre é pra ser entendida, né? É pra ser apreciada. Como chama aquele moço que faz coisas que a gente não entende? Ah, esqueci. O diretor da Árvore da Vida, que eu esqueci o nome agora. Terrence Malick. É uma coisa que não é pra gente entender. E eu gostei. Eu acho que eu entendi. No meu entendimento, eu tirei alguma coisa de dentro, fiz uma reflexão subjetiva e entendi o filme. Mas é um filme bom, assim. Mais uma mensagem aqui da Marielle, namorada do Vitor.
Não assisti todos os indicados a melhor filme, mas pelos que assisti, o Hobbit mais do que deveria estar concorrendo e merecia muito ganhar. Por mim, foi o melhor do ano. E aí, gente? Eu gostei do Hobbit, mas eu achei ele muito inferior ao Senhor dos Anéis. Sim, o Hobbit é bonzinho só, mas jamais ele deveria estar indicado a melhor filme ou em outras categorias principais. As categorias técnicas que ele está indicado tá de bom tamanho. Eu vou tentar assistir para eu fazer uns comentários bem agradáveis para Marielle na semana que vem. Melhor ator. Bom, os indicados esse ano são Bradley Cooper por O Lado Bom da Vida, Daniel Day-Lewis por Lincoln, Hugh Jackman por Os Miseráveis, Joaquin Phoenix por O Mestre e Denzel Washington por O Voo. O Bradley Cooper ele teve uma boa atuação em O Lado Bom da Vida. Ele, que é conhecido por atuar mais em comédias, como em Se Beber no Case, ele surpreendeu a ver um personagem mais dramático, com problemas psicológicos. Achei que deu conta do recado. O Daniel Day-Lewis, na minha opinião, é o que leva o Oscar esse ano. Ele teve uma atuação brilhante em Lincoln. No meu ponto de vista, não teve nenhum aspecto negativo em relação à sua interpretação. Eu achei que foi uma caracterização bem fiel ao personagem. É o meu favorito para ganhar. O Hugh Jackman foi ótimo por ser um papel difícil em vários aspectos. É um ator completo que já atuou em filmes de diversos gêneros. E dessa vez ele surpreendeu a atuar em um musical. O Joaquin Phoenix, de O Mestre, se entregou de fato ao personagem. Fez algumas cenas que são pesadas para o padrão de cinema norte-americano. Realmente foi uma ótima interpretação. E por fim, o Denzel Washington, que teve uma interpretação boa, mas dentre os indicados não tem a mínima chance de ganhar. Olha, eu vou ser sincero. O Hugh Jackman, eu gostei do trabalho dele. Eu acho que ele deu tudo no papel do Jean Valjean e tal. Cantou, dançou e, sabe? Ficou sem beber água. Ele ficou sem beber água pra ficar... pra ficar... Assim, ele se entregou ao papel. Talvez seja isso que tenha feito com que ele fosse escolhido na categoria principal, indicado, no lugar de outras pessoas. Por exemplo, eu assisti um filme chamado As Sessões, que a Helen Hunt está indicada a melhor atriz coadjuvante, e o ator principal, que é o John Hawkes, merecia muito estar entre os 5 indicados, porque ele interpreta um deficiente físico e só atua movendo o rosto, sabe? Então, assim, eu achei que ele devia estar ali, mas... É a academia, ela escolhe. Só cabem 5, então às vezes fica um de fora que também merecia estar ali, mas infelizmente. Argo. Então, Argo, que atualmente é o favorito a ganhar o Oscar de melhor filme, ele é um filme político que fala sobre a invasão da embaixada norte-americana no Irã, nos anos 70, causada por protestos contra os Estados Unidos. Ele conta a história que o agente da CIA, Tony Mendes, que é interpretado pelo Ben Affleck, que também é o diretor e um dos produtores do filme, que ele recebe o dever de resgatar 6 diplomatas norte-americanos que estão no Irã. Eles desenvolvem um filme falso, que é chamado Argo, o nome do filme, para conseguirem entrar no Irã e resgatar essas pessoas. Sim, o filme, já no começo dele, que ele tem uma história meio animada ali, na abertura do filme, para contar o que aconteceu para chegar até aquele momento da invasão da embaixada, já é muito bem feito. O filme ele tem vários momentos de tensão que deixam o espectador assim, na ponta da cadeira mesmo, e ali esperando para saber o que vai acontecer, mesmo que seja uma coisa histórica, que quem conhece o caso que aconteceu lá nos anos 70 vai... 79. Vai saber 80. Tá bom. Vai saber o desfecho. Vai saber o desfecho. Mesmo assim, a gente fica tenso durante o filme, principalmente no começo e no final do filme, que a montagem que eles fazem das cenas no filme proporciona isso muito bem. Pra quem gosta de filme histórico, assim, Argo é um filme muito bom. E Argo ele tem um diferencial, que o José Rodolfo até falou ali da Hora Mais Escura,
que trata sobre um tema norte-americano, que é aquela questão do patriotismo, e só por citar os Estados Unidos ele vai estar ali. Mas Argo ele tem um diferencial que ele não fala só bem dos Estados Unidos. Para quem prestou atenção no filme, vai ver que ali eles também falam que os Estados Unidos foram os responsáveis pelo que aconteceu, porque eles financiaram o ditador lá, o Ayatollah Khomeini, que causou toda aquela revolta na população iraniana. Então, Argo ele é um filme assim, talvez não seria o melhor filme do ano. Eu acho que tem filmes melhores aí, mesmo até filmes que não foram indicados ao Oscar de melhor filme, mas pela política toda que tá rolando e pelo Argo ter ganhado todos os prêmios até hoje, desde que ele foi lançado, com certeza ele vai ganhar o prêmio de melhor filme. Então, pessoal, o Fernando Franqueiro mandou um recadinho aqui no Facebook do Thiago sobre a categoria de melhor atriz. Emanuel é maior que Evenzani, que é maior que a Naomi, que é maior que um abismo, que por sua vez é maior que a Chastain, a Lawrence. Fernando, muito obrigado aí por esse desenho que você fez aqui no meu Facebook. E eu não sei se eu concordo com você não, mas vamos ver. Domingo a gente vê quem que ganha e quem... Nem sempre, né? A melhor ganha, talvez, né? Melhor diretor. Minha categoria favorita é essa, e ela premia... essa categoria, ela premia, geralmente, ela é bem definida, né? Quem que ela vai premiar. E essa categoria parecia que... certeza, assim, de prêmios para os grandes filmes da temporada. Aí aconteceu de dar um gelo no Quentin Tarantino, com Django Livre, na Catherine Bigelow, pela Hora Mais Escura, no Tom Hooper, por Os Miseráveis, e no Ben Affleck, que eu achei um absurdo. Vou ser sincero, achei um absurdo. Porque ele é um excelente diretor. E a categoria ficou em aberto. O Spielberg, ele faz um trabalho grandioso em Lincoln. A biografia definitiva do presidente americano, infelizmente, ela é quadrada, sem grandes experimentações, mas é um filme correto, apenas correto. É um filme feito para ganhar o Oscar. O Ang Lee, ele arrasa com As Aventuras de Pi, no quesito do trabalho de diretor. Ele tem um apelo visual incrível, um roteiro lento que ele consegue, com o trabalho dele, fazer ganhar ritmo. E a impressão que o filme passa é de ser o Avatar do ano, sabe? Aquele filme que é visualmente lindo, mas que provavelmente vai levar só prêmios técnicos. O Ben Zeitlin, com o Indomável Sonhador, é um sopro de frescor independente nessa edição. E sua indicação já é o reconhecimento do suficiente pelo filme, eu acho. E ele não venceu nenhuma premiação e, pra mim, ele é a zebra da categoria. Se alguém pode tirar o Oscar do Spielberg, pra mim, é o Haneke, Michael Haneke. Ele cria a ambientação em amor e o clima de deterioração da senhora e do marido dela de forma impecável. E a prova disso é que o Haneke é um dos poucos diretores que ganhou 2 Palmas de Ouro em menos de 10 anos. Ele ganhou por A Fita Branca e agora ganhou por Amor. Ele tem o dom de conduzir essas histórias simples, humanas, intimistas e torná-las grandiosas. Eu só queria discordar do Thiago a respeito do Tom Hooper, que eu acho que ele, muito bem colocado, ele não ser indicado nessa categoria. E além do mais, merecia a framboesa de ouro, porque ele não é bom. Nesse filme, não. Eu acho o Tom Hooper medíocre, eu não vou mentir, não. Eu achei um absurdo ele ter ganhado por O Discurso do Rei. O filme é lindo, é bom, mas é um filme comum. Naquele ano, quem merecia era o David Fincher, eu achava, pela rede social, que fez um trabalho muito melhor que o dele. É igual esse ano. Pra mim, Os Miseráveis é lindo, mas é comum. Como diretor, pra mim, ele falha grandiosamente, sinceramente. Assim, essa categoria de melhor diretor também tá, assim, pegando fogo. Eu não tenho uma aposta séria, assim, sobre quem vai ganhar. O Steven Spielberg, esse trabalho dele em Lincoln foi, como o Zé Elias disse ali, medíocre. Mas, assim, se eu tivesse que votar em alguém, era no Ang Lee. Mas eu não tenho uma escolha certa. Então, e aí o último da categoria é o David O. Russell, que é o diretor do Lado Bom da Vida. Ele vem desenvolvendo projetos muito interessantes nos últimos anos. E essa indicação é a prova da competência dele.
Tem gente que diz que, por exemplo, o Haneke, o Spielberg e o Lee podem dividir os votos e o lado bom da vida do David O. Russell ser o cavalo paraguaio, aquele que corre por fora e ganha o Oscar. Pode ser que aconteça. A categoria ainda é uma incógnita. Dizem que o favorito é o Spielberg. Eu não concordo. Eu ainda acho que vai ter muita surpresa nessa categoria. Mas qualquer um deles que levar o prêmio vai ser merecido, porque os filmes são excelentes. O meu coração totalmente do Ang Lee, porque As Aventuras de Pi, assim, fantástico. Eu aposto no Haneke por amor. Melhor filme. Bem, pessoal, durante o programa nós mostramos para vocês os pontos fortes e fracos de cada um dos filmes indicados. A gente vai encerrar esse programa, mas fazendo o bolão dos arteiros. O que vocês acham sobre os 9 filmes? Qual vocês acham que vai ganhar? Acho que vai ganhar Argo, mas não é a minha torcida. Eu torceria por amor. É o que eu gostaria que ganhasse, mas acho que Argo vence. Eu também concordo que Argo vai ganhar, isso é óbvio, mas eu torceria ou por As Aventuras de Pi ou por Django Livre. Argo vai ganhar, mas eu torço por Django, já falei, tô revoltada. Argo ganha, mas eu vou torcer pro amor. Gente, Argo vai levar mesmo, mas As Aventuras de Pi, sempre tô aqui na torcida. Então, eu acho que Argo é um filme redondinho, né? Ele tem um roteiro muito bom. O ano foi um ano de filmes ufanistas, né? Você vê o Lincoln contando a história de um presidente americano. USA. A Hora Mais Escura... a Hora Mais Escura contando a história do Bin Laden, da caça ao Bin Laden, colocando os Estados Unidos como os heróis do mundo e tal. Argo, ele consegue fugir disso um pouquinho, mas ainda tem seu tom, né, de ufanismo, de patriotismo norte-americano. Merece porque é o melhor filme, pra mim, nesse ano. É o melhor filme que eu assisti. Dos 9, eu gostei muito de Amor, mas eu não vejo Amor levando. Essa é a verdade, assim. O fato é que Amor vai ganhar a categoria de melhor filme estrangeiro, então não vai certeza. ganhar de melhor filme do ano. Eu quero fazer mais comentários sobre Amor, também eu gostei muito. Django Livre mexeu com o meu coração realmente. Eu vou tirar ele da minha mente agora para falar sobre outro filme. Que uma coisa que eu não falei sobre o Amor é que até o cenário, se reparar bem, ele se modifica durante o filme. É um cenário... a casa deles tem mais um tom mais alegre antes dela ficar tão doente. Gente, isso é pra gente sensível. É pra gente sensível, gente. Ele fica com... A casa fica com um ar de museu mesmo, abandonado. Até os pombos entram lá depois. Enfim, Amor é um filme muito bonito, Django é um filme muito bonito, todos são filmes bonitos, legais. Django não é bonito, desculpa. É um filme bom. São filmes diferentes, tem humor, tem ação, tem patriotismo, tem doença mental... tem musical, tem cantoria. Sim, isso é muito bom. Gostei muito dos indicados esse ano. Os Miseráveis não preciso nem comentar de novo, que eu não sei nem o que tá fazendo nessa indicação. Então vamos resumir aqui. Laura, quem você acha? Argo. Flahana? Argo. José Rodolfo? Amor. Maísa? Argo. Raça? Argo. E eu acho que é Argo também. O 7ª arte especial do Oscar termina aqui. Você fica ligado na cerimônia do Oscar neste domingo às 21h30 pela TNT e na Globo, após o Big Brother Brasil. Nós vamos divulgar links na página do 7ª Arte, porque quem não tem TV a cabo pode assistir a cerimônia através da internet, porque a Globo só começa a transmitir depois do Big Brother e as pessoas já vão ter perdido metade da cerimônia. A cerimônia começa às 10 horas, se eu não me engano. Haverá também uma cobertura de moda, né, gente? Pra quem tá querendo um vestido pra sua formatura, assim como eu, vamos fazer a cobertura, vamos comentar os looks das famosas. Tudo na nossa página no Facebook, sigam por lá. Então, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que não tá me assistindo. E um beijo pro meu pai, que também não deve estar me assistindo. Um beijo pra minha família, que tá me escutando.
E também agradecimento aqui ao Cinema e Vídeo e falar que no domingo haverá uma cobertura especial no site do programa sobre o Oscar. Acompanhe. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, todo mundo que ouviu a gente aí até o final. Um beijo pro Mozão, que é nosso fã número 1, me mandou aqui por mensagem, e é isso aí. Muito obrigado a quem nos ouviu. Na semana que vem a gente volta com o formato original do programa, com quadros comentando filmes pra vocês. Espero todos aqui novamente, os nossos ouvintes fiéis. Muito obrigado de novo. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Beijo pro povo de Pirajuí e bom fim de semana. Beijos a todos que nos ouviram. Beijo mãe, beijo irmã, beijo amor. E eu não sei, como houve uma falha no nosso sistema, eu não sei se vocês ouviram, mas haverá uma cobertura de moda na nossa página, não percam. Será maravilhoso. Do Oscar com Laura Máximo. Além dos links que nós postaremos na página, para quem não tiver TV a cabo, assistir pela internet, porque a Rede Globo só transmite metade da cerimônia. Então, pessoal, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Sétima Arte. Cinema para os seus ouvidos.